Pois é, então, o tema da nossa ministração é o ministério. E eu entendo que o ministério é você realizar, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então, é muito mais além do que ser apenas pastor, né? Normalmente, quando se pensa no ministério, a gente pensa na figura do pastor nos moldes de agora, né? Que é aquele pastor que lidera uma igreja, que administra uma igreja, que é o presidente, né, de, um, de um grupo de pessoas e tal. E isso também é ministério, é também realizar a obra de Deus, mas, mas quando eu penso no ministério, eu penso também em todas as outras áreas, como o missionário, né, que não é um pastor titular, mas que está realizando também a obra de Deus. Como o que transmite o ensino, né, os educadores, é, também os profetas, e mesmo, às vezes, pessoas exercendo uma certa atividade até secular, elas podem estar também exercendo o ministério, né? Se de repente é propósito de Deus que ela seja usada ali naquela área, né? E quando eu olho, por exemplo, para o ministério de Jesus, ele não foi um pastor nos moldes como nós conhecemos hoje, mas, no entanto, ele esteve desenvolvendo o ministério, né? Ele esteve sempre procurando fazer a vontade de Deus e esteve sempre procurando realizar a sua obra. Então, ele foi atrás das pessoas, ele pregou a palavra para as pessoas, ele fez a obra. Então, ali, quando ele estava realizando a vontade de Deus, realizando a obra de Deus, construindo o reino de Deus, ele estava sendo usado como um ministro, né? E estava exercendo o seu ministério. Eu vejo, por exemplo, o caso lá de João Batista. De repente, ele aparece ali e começa a pregar para todas aquelas pessoas, e ele não é um pastor também nos modos que nós conhecemos, nem um evangelista dos modos como nós conhecemos, mas ele está ali fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento, batizando as pessoas para que elas crescem, né, e se voltassem para Deus. Aqui em João, capítulo 4, versículos 34 e 35, nós encontramos um diálogo de Jesus com os discípulos, que é muito interessante. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus Cristo, ele falou isso, foi quando os discípulos chegaram e ele estava conversando com aquela mulher samaritana. Eles ficaram impressionados porque ele estava conversando com uma mulher. E é interessante, inclusive, isso, né, porque Jesus foi até aquela cidade, Samaria, justamente com o propósito de falar com essa mulher. Veja que ele estava aqui exercendo o seu ministério, e nesse momento aqui não era com as multidões, mas apenas com uma pessoa, que era aquela mulher. Essa era a vontade de Deus ali naquele momento. E ele estava ali lançando a semente da pregação do Evangelho. A gente sabe que, como um resultado dessa pregação, aquela mulher se converteu, muitos naquela cidade se converteram, e a semente ficou lançada aí para mais tarde, quando aquele discípulo esteve aí nessa cidade, na época da perseguição da igreja, que ele chegou aí em Samaria e pregou, e multidões creram.
acredito que já como um resultado também dessa ministração aqui, feita pelo Senhor Jesus. E os discípulos chegaram, viram que ele estava ali, conversando com uma mulher, acharam estranho, e ficaram preocupados, porque ele não havia comido. E eles, então, o chamaram para comer, e ele disse que ele tinha uma comida para comer, que era fazer a vontade daquele que o havia enviado. Então, ele tinha que realizar a sua obra. E assim como Jesus, nós também somos chamados por Deus para fazermos a sua vontade, para realizarmos a sua obra. E eu quero, então, nessa nossa meditação aqui dessa noite, pensar um pouco a respeito dessa obra que a gente tem que realizar, desse ministério que a gente se propõe a realizar diante de Deus. E eu quero, então, analisar aqui, junto com vocês, 4 aspectos que fazem parte do ministério. E aí eu volto novamente a dizer, para que se entenda o ministério não apenas como o ministério pastoral, mas o ministério missionário, o ministério na área da educação, o ministério com homens, com mulheres, com crianças, o ministério com drogados, o ministério, seja na política até, seja em que área for, o ministério, servir a Deus, realizar a obra de Deus, ser um profeta neste tempo, nessa nação, existem essas características aqui que eu quero rapidamente aqui, né, analisar. A primeira coisa que eu gostaria de afirmar aqui é que o ministério, o serviço na obra de Deus, ele se origina em Deus. Ele começa com Deus. Ninguém deve se tornar um pastor, um missionário, um pregador, um profeta, alguém fazendo a obra, sem que isso tenha começado em Deus. A coisa precisa se originar em Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele era um apóstolo, mas ele dizia aqui, inclusive Colossenses 1, 23 e 25, que ele havia sido feito apóstolo, que ele era um apóstolo não porque ele queria ser apóstolo, ou porque ele tinha o capricho de ser apóstolo, mas ele era um apóstolo porque ele era um apóstolo segundo a vontade de Deus. Era porque Deus o havia escolhido, o havia colocado naquela posição de apóstolo. E a gente sabe, inclusive, que ele foi um dos apóstolos que nasceu fora do tempo, né? E exatamente por isso as pessoas nem queriam aceitá-lo como apóstolo. Ele teve dificuldade de ser aceito pelas pessoas como um apóstolo igual aos outros, porque ele não havia feito parte do grupo dos 12, mas ele sempre afirmava, inclusive quando a gente lê aqui nas suas epístolas, né, ele sempre começa fazendo a declaração de que ele era um servo de Deus, chamado por Deus, que ele era um ministro do Evangelho, pela vontade de Deus, não pela sua própria vontade, nem pela vontade do homem, mas era porque Deus o havia feito apóstolo. E assim deve ser também com o ministério de todo aquele que se propõe a fazer a obra de Deus, seja ela em que área for. Essa obra que a gente realiza, ela deve ter essa origem nesse chamado de Deus. Foi porque Deus nos chamou que nós estamos a realizar a sua obra. Nós temos também aqui o exemplo de Samuel, que ele foi um grande profeta. E veja, mas ele não era um profeta só porque ele achava bonito, porque foi uma profissão que ele escolheu, alguma coisa que ele quisesse fazer. Não, ele era profeta porque ele foi chamado por Deus para isso. Desde o seu nascimento, ele foi consagrado a Deus e Deus o chamou e o separou
para se tornar profeta. E foi um dos maiores profetas que esse mundo já conheceu. Então, o ministério dele, né, foi o ministério de profeta. Né? Não é semelhante ao ministério pastoral, mas é um ministério de um servo de Deus que trouxe a revelação de Deus ao mundo. E o outro que eu gostaria de citar aqui também, para mostrar que a coisa se origina em Deus, é o caso de Davi. E no caso de Davi, ele foi chamado por Deus e escolhido por Deus para ser rei. Ele recebe aqui uma determinação para ele servir a Deus como rei. E como rei, ele foi um grande servo de Deus, né? E serviu a Deus como um rei. Tanto que ele, como rei, ele representa o próprio Senhor Jesus. Jesus, inclusive, é descendente de Davi, e uma das coisas que se diz a respeito de Jesus é que ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá, né? Aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É interessante essa expressão aí, raiz de Davi e leão de Judá. A gente tem, então, na própria ascendência de Jesus, a pessoa de Davi como rei, como sendo o primeiro representante desse Senhor Jesus que haverá de julgar e de reinar ainda por toda a eternidade, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Bem, a outra coisa que eu gostaria de dizer com relação ao ministério é que ele é uma questão de obediência. O apóstolo São Paulo ele dizia assim: ai de mim, se não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa esta obrigação. É uma obrigação. Não é uma questão de eu querer ou não querer, de eu estar disposto ou não estar disposto. Eu tenho que obedecer. E se eu não obedeço, aí eu estou em pecado. Todo aquele que é chamado por Deus para realizar sua obra, para ser um ministro, seja em que área for, como apóstolo, como profeta, como um pastor, como um missionário, como servo de Deus, ele precisa ser obediente, né? É uma questão de obediência, é uma obrigação que lhe é imposta. A gente tem alguns exemplos, né, de pessoas que, mesmo recebendo de Deus esse chamado, foram desobedientes, né? Não quiseram obedecer. A gente tem muitos, inclusive, nos dias atuais. Eu gostaria de citar aqui apenas o exemplo lá do Jonas, que Deus o chamou para que ele fosse pregar lá na cidade de Nínive, anunciar a sua palavra lá, mas o Jonas não quis, ele fugiu. Ele, ao invés de ir na direção do chamado de Deus, ele foi na direção oposta, né? Pegou um barco aí para a cidade mais distante que ele pudesse encontrar da vontade de Deus e do chamado de Deus, para que ele então fugisse dessa sua obrigação. E horrível coisa é alguém tentar fugir do chamado de Deus e da vontade de Deus para as nossas vidas. Né? Quantos não estão aí também na desobediência? Deus os chamou para irem fazer a sua obra e estão se escondendo, fugindo, né? Como Jonas fez. E quando isso acontece, o que acontece? A vida da pessoa desanda, né? Como aconteceu com a vida de Jonas. Ele desceu lá para Jope, desceu para o porão do barco, adormeceu, veio a tempestade, foi jogado no mar, foi engolido pelo peixe e foi lá para as profundezas dos mares, e ele se sentiu no mais profundo abismo,
lá no inferno. Ele diz que ele foi abandonado lá, jogado no mais profundo abismo, e depois de 3 dias, ele se arrependeu e se dispôs a obedecer, né? E Deus mandou que o peixe o levasse até a cidade de Nínive, onde ele deveria fazer a obra. Então, a horrível coisa é alguém tentar fugir do chamado de Deus para as suas vidas. Se Deus chamou você para servi-lo, a melhor coisa que você tem a fazer é ir servi-lo. É ser o profeta que ele quer que você seja o apóstolo que ele quer que você seja, o pregador que ele quer que você seja. O outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui com relação ao ministério é que o ministério ele é também uma paixão. Uma paixão. Ao mesmo tempo que ele é uma obrigação, e a gente se sente na obrigação de cumpri-lo, porque é um chamado de Deus na vida da gente, o ministério também ele é uma paixão, é uma coisa apaixonante, é uma coisa que entra no sangue da gente. Quer dizer, a pessoa, quando ela experimenta, né, fazer a obra de Deus, ser o servo que Deus quer que ele seja, essa pessoa ela é uma febre, que é um negócio assim que não se pode nem explicar. Jesus tinha essa paixão, uma paixão por fazer a obra de Deus, tanto que ele estava, quando você lê os evangelhos, você percebe que Jesus está sempre olhando para a próxima vila, para o próximo povoado, para a próxima cidade, para a próxima pessoa, para o próximo milagre, para o outro lado do rio, do mar, para outra cidade, né? E estava sempre ali, envolvido, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Havia uma paixão forte para realizar essa obra, né? esse ministério. Ele olhava e ele via as multidões e ele sentia compaixão por elas e sentia paixão por ir e por fazer essa obra. E assim deve ser também todo aquele que exerce o ministério, volto a dizer, em qualquer área, né, das áreas do ministério, da sua vida, a pessoa deve realizar esse ministério com paixão, né, com entusiasmo, com amor mesmo, com dedicação, com esmero. É assim que deve ser. E o quarto item que eu quero comunicar aqui com vocês, Ana, é sobre o espírito do ministério. Quando eu estou falando aqui no espírito do ministério, é o que deve nos motivar, nos mover, é como a gente deve exercer o nosso ministério. E eu encontro aqui na palavra de Deus que a maneira correta de exercer o ministério é com alegria. O espírito do ministério é alegria. O apóstolo São Paulo ele sentia alegria por poder fazer a obra de Deus, por poder pregar o evangelho do Senhor Jesus. Jesus ele também sentia, ele tinha gozo, ele sentia prazer por poder fazer a obra de Deus, ele tinha essa satisfação. E a gente deve fazer a obra de Deus com alegria. E é aquilo. Então, eu estou exercendo o pastorado, mas eu devo exercer esse pastorado com alegria. Eu estou exercendo o apostolado, eu devo exercer esse apostolado com alegria. Eu estou exercendo o meu ministério profético e eu devo fazê-lo com alegria. Eu estou exercendo o meu ministério de rei
eu devo fazê-lo com alegria. Não é? Mas agora, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Existem muitos que estão até realizando a obra de Deus, como apóstolos, profetas, pastores e reis, mas perderam a alegria do ministério e já não estão mais exercendo esse ministério com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo. Né? E eu pergunto, o que é que rouba a alegria do ministério? O que é que faz um servo de Deus perder essa satisfação, esse prazer por fazer a obra de Deus e essa alegria toda? Eu encontro aqui nas Escrituras, por exemplo, a história de Elias, o grande Elias, e veja só, ele desafiou e derrotou os 450 profetas de Baal. Mas aí ele foi ameaçado de morte pela Jezabel. E quando ele foi ameaçado de morte pela Jezabel, ele simplesmente desabou. Ele desabou, ele perdeu a fé, ele desanimou e ele fugiu. Ele fugiu, e o que é interessante nessa fuga dele, ele corre para bem longe, corre para o deserto, tentando se esconder de qualquer forma de Jezabel. E aí, então, ele para lá no deserto, depois de uma boa caminhada, e aí, então, ele pede para si a morte. Ele deseja morrer, que ele havia perdido completamente a alegria de viver e de fazer a obra de Deus. E é interessante que ele pede para morrer e se deita lá para esperar a morte. Mas, ao invés de Deus levá-lo para a eternidade, Deus manda o anjo lá que o cutuca, manda ele comer, ele come, e com a força daquela comida, ele corre ali no deserto por 40 dias e ele chega até o Monte Horebe. Né? E veja, o profeta, ele estava tão triste, tão abatido e tão desanimado até de exercer o seu ministério, que ele perdeu, inclusive, a conexão com Deus, a comunhão com Deus. E ele chega ali naquele monte e ele procura Deus e não consegue encontrar. Ele procura Deus no vento, no fogo, no terremoto, e não consegue encontrar Deus, até que Deus se manifesta para ele no silêncio. E quando Deus se manifesta para ele no silêncio, Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui, ô Elias? Teu lugar não é aqui, não. Você deveria estar lá, fazendo a obra. Mas ele estava tão triste, tão desanimado, havia perdido todo o entusiasmo, que ele estava lá, no fundo daquela caverna, querendo morrer, querendo acabar com tudo, e Deus mandou ele voltar para continuar e fazer a obra. E é interessante, inclusive, que nesse momento aí, ele até faz uma reclamação para Deus, e ele diz que ele tinha sido o único que havia ficado. E, no entanto, Deus diz para ele, não, você está enganado. Existem tantos outros lá que não dobraram os seus joelhos a Baal. E o que Deus estava mostrando para ele é o seguinte, olha, você pensa até que é insubstituível, né? Que nada. Se você deixar de profetizar, eu ainda tenho lá um monte que pode se levantar e continuar profetizando em seu lugar. Mas ele foi restaurado ali, né? Mas ali nós temos esse momento aí em que um grande homem de Deus, um grande profeta, ele perdeu a alegria do ministério, pelo menos por aquele momento.
O outro exemplo que eu gostaria de dar de um profeta que perdeu a alegria do ministério foi o próprio profeta Jonas, né? Você vê que ele vai, né, obrigado, mas vai até a cidade de Nínive, ele prega inclusive com muita dureza, mas o que acontece? Um avivamento acontece na cidade. A cidade inteira se converte. E qualquer profeta, qualquer apóstolo, qualquer pastor que tenha ganho uma cidade inteira, que pregue e a multidão se converta, a reação normal, natural, é a de alegria, de felicidade, né, de entusiasmo. Poxa, ganhei a cidade inteira para Deus. Mas não foi o que aconteceu com Jonas. É que, na verdade, ele não queria ir para aquela cidade, ele não queria pregar para aquele povo, e ele não queria que aquele povo fosse salvo. E, ao ver aquele povo sendo perdoado e salvo, ele, ao invés de sentir alegria, ele sentiu tristeza. E foi preciso Deus dar uma lição para ele, mostrar para ele o valor de uma alma, para que ele pudesse compreender e aí voltar a ter novos pensamentos, né, a respeito disso aí. Mas está aí um exemplo de pelo menos 2 servos de Deus que, em um momento apenas, eles perderam a alegria do próprio exercício do ministério, eles perderam a alegria de fazer a obra de Deus. O exemplo, então, do Elias e o exemplo, então, do Jonas, que também sentiu esse sentimento aí. Quais são os ladrões da alegria do ministério? Aqui eu vou apresentar também de uma forma rápida, né? Os 4 ladrões que roubam a alegria do ministério de muita gente. Eu vou comentar aqui esses ladrões, justamente para que nós, que estamos no exercício do ministério, que estamos fazendo a obra de Deus, não nos deixemos abater ao ponto de perdermos a alegria do ministério, a alegria do serviço divino, a alegria do fazer a obra de Deus. O primeiro ladrão da alegria do ministério que eu encontro são as pessoas. As pessoas, as próprias pessoas pelas quais a gente tanto luta, pelas quais a gente tanto ora, a gente tanto sofre, né? Gerar vidas do reino de Deus é como uma dor de parto, diz o apóstolo São Paulo, né? Ele é com sofrimento, e às vezes a gente se dá tanto em favor dos outros, e essas pessoas, depois, elas se levantam contra nós. Existem alguns que eles pensam que a função deles é serem sempre do contra, né? E estarem sempre desafiando e indo contra tudo aquilo que o pastor, o líder, né, o servo lá de Deus está a propor. Eles estão sempre do contra. Você já deve ter visto aquele pessoal que, nas assembleias, sempre faz a questão de sempre registrar lá: meu voto é contrário. E escrevam aí, né? Porque eles estão sempre ali como uma pedrinha no sapato lá do pastor, do servo de Deus. E assim tem tantos outros, né? Às vezes até pessoas do ministério mesmo. O caso lá de Jesus foi traído pelo seu melhor amigo. Isso deve ter doído bastante para Jesus. Foi negado por Pedro 3 vezes. Isso deve ter doído bastante também no coração de Jesus. As pessoas rejeitarem a sua mensagem, isso deveria ferir, machucar. Então, se a gente não se guardar, né, contra aquilo que muitas vezes as pessoas
possam fazer contra nós, a gente pode perder a alegria até de exercer o ministério por causa dessas coisas todas aí. O segundo ladrão da alegria do ministério que eu encontro são as próprias circunstâncias, as dificuldades que estão aí ao redor daquele que se propõe a fazer a obra de Deus. A gente pensa assim, bem, eu vou fazer a obra de Deus, então vai dar tudo certo, vai ser tudo às mil maravilhas, eu vou chegar e vou, né, conseguir todas as coisas, e a gente percebe que não é bem assim na prática, né? Mesmo você estando na vontade de Deus, parece que as coisas dão tudo errado, parece que as portas se fecham, né? Parece que Deus não está com você, que as coisas não estão acontecendo. E se a pessoa se deixar abater pelas circunstâncias, aí então ela vai findar por desistir. Ela vai findar por não continuar, por não fazer a obra de Deus. Eu estou vendo aqui, por exemplo, as palavras do apóstolo São Paulo falando a respeito do seu ministério. A gente pode pensar assim, o ministério do apóstolo São Paulo foi às mil maravilhas. Ele não teve problema nenhum, porque era um grande homem de Deus, poderoso, cheio da graça. Mas olha o que ele diz a respeito do seu ministério, a respeito das circunstâncias que abalaram a sua vida. Ele diz assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões. Veja, ele teve que trabalhar muito, ele esteve preso, em açoite sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Será que esse homem teve circunstâncias difíceis? Será que ele passou por situações adversas? Enfrentou problemas? Nós vimos aqui, estão aí as suas declarações, mostrando que os problemas que ele enfrentou foram muitos, mas era servo de Deus. E estava fazendo a vontade de Deus, e estava no centro da vontade de Deus, mas, apesar disso, Deus mostrou para ele o quanto vale a pena e o quanto é valioso e precioso sofrer por causa do Evangelho. Então, nós não podemos nos deixar abater pelas circunstâncias, porque se as coisas estão dando ruim, se não estão acontecendo da forma como nós gostaríamos, isso não deve roubar de nós a alegria do ministério. Bem, o terceiro ladrão que eu quero apresentar aqui são as preocupações, né? Às vezes, a própria preocupação em realizar a obra de Deus, em atingir os alvos, em cumprir o propósito de Deus na vida da gente, isso faz com que a gente se frustre e sinta essa preocupação, né? O que Deus ele nos orienta é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele diz, creia em Deus, creia também em mim. Preocupação é a pessoa ela se preocupar antes, se ocupar antes de uma coisa que nem aconteceu ou que talvez
nem venha a acontecer, né? Tem gente sofrendo aí com preocupações, com medo do que poderia acontecer e que talvez nem aconteça, mas que até leva certas pessoas até a morte. Então, nós temos que vencer as preocupações e não deixar que elas roubem de nós a alegria de fazermos a obra de Deus. E o quarto e último ladrão que eu quero comentar aqui com vocês nessa noite, que é um ladrão poderoso para roubar a alegria do nosso ministério, é o pecado. É impossível você fazer a obra de Deus estando em pecado. O pecado, ele tira de nós a alegria da salvação, tira de nós a alegria de fazermos qualquer coisa para Deus. Se a pessoa está com a sua vida contaminada, ela vai sentir tristeza por isso. Ela não vai sentir prazer em fazer a obra de Deus. Nós temos na vida de Davi o exemplo, né, que enquanto Davi estava em comunhão com Deus, ele ia na frente da procissão, ele dirigia os louvores, ele louvava a Deus até de uma forma extravagante, ele tinha prazer de apresentar a palavra de Deus, escrevia aqueles salmos maravilhosos. Mas quando ele caiu em pecado, quando ele desobedeceu a Deus com todos aqueles pecados horríveis que nós todos conhecemos, ele perdeu completamente a alegria de servir a Deus e de fazer a obra do Senhor. E no Salmo 51, inclusive, nós encontramos aqui a oração que Davi ele faz quando ele se arrependeu dos seus pecados e ele pediu para que Deus o restaurasse. E aqui, nessa oração, ele diz isso. Ele diz assim que ele havia perdido a alegria da salvação. Ele havia perdido aquele entusiasmo de fazer a obra de Deus, de ir na frente do povo por causa dos seus pecados. Por exemplo, aqui, olha, nesses versículos do Salmo 51, versículos 12 e 13, ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Veja, havia perdido a alegria. Ele disse: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Então, é impossível a pessoa estar em pecado, vivendo uma vida errada e continuar transmitindo os ensinamentos da palavra de Deus, fazendo a obra de Deus como se tudo estivesse bem. No Salmo 32, versículos de 3 a 5, Davi ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, fujamos do pecado, porque o pecado, eu posso até dizer para vocês, é o principal dos ladrões da alegria do nosso ministério. Não dá para fazer a obra de Deus e estar em pecado. Então, eu gostaria agora, já com os nossos pensamentos finais, dizer, né, depois de ter falado todas essas coisas, né, que nós estivemos vendo aqui, ó, que aquele que exerce o ministério, ele deve fazê-lo com um espírito de servo.
como alguém que cumpre uma obrigação, que está sempre pronto para servir e não para ser servido, e cumpre seu ministério com alegria. Quem exerce o ministério, ele precisa compreender que o ministério é uma obra espiritual. O ministro é ministro porque Deus o chamou e o enviou a fazer a sua obra. E o propósito final do ministério é a salvação das pessoas. Tem tudo a ver com a eternidade. E olha, os anjos queriam exercer o ministério, porém este privilégio Deus deu aos homens, aqueles a quem ele chama. Se nós fomos chamados por Deus e estamos tendo o privilégio de exercermos o seu ministério, então o façamos com alegria, com esmero, com total dedicação, com paixão, com obediência, com total submissão a Deus, porque esta obra é excelente e servir a Deus é um privilégio. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Espero que alguma coisa, né, tenha tocado aí em seus corações e ajudado, né, no exercício, no continuar do exercício do ministério de todos vocês. Amém. Sem algo, Pastor. Daniel. Quero agradecer mais uma vez a você pela excelente palavra, excelente ministração, que falou ao nosso coração como pastores e dedicados e que servem o reino de Deus com afinco, mas nós sabemos que o ministério, de fato, ele é, para nós, um grande desafio enquanto nós estamos vivendo. Como você falou, existem aqueles ladrões que todos nós temos que enfrentar como pastores. Primeiro, o próprio povo, né? E segundo, acho que é o principal, às vezes, é o povo, que você faz tudo e aqueles que parece que você dá tudo, é esse que, às vezes, vira as costas e é da pá virada, e isso rouba, de fato, a alegria do pastor. Mas eu queria que o pastor me falasse alguma coisa. Hoje eu estava ouvindo, e alguém me mandou um vídeo de um pastor de referência em São Paulo, e eu posso até falar o nome dele porque é público, então ele colocou isso, está nas redes, então não há razão de a gente não dizer o nome. O pastor Ricardo Godin, ele estava falando sobre homossexualismo. Então ele disse o seguinte: olha, não vem com esse papinho, não vem com essa conversinha que você ama o gay e, na verdade, você não ama o gay. Eu quero dizer para vocês que são gays que você tem que ter orgulho gay. Você tem que se sentir valorizado. Deus não condena o seu pecado, a sua vida promíscua, e foi por aí, dizendo que, na realidade, ele pode, de fato, ser o que ele é dentro do reino de Deus e que isso está numa boa. Então, ele falou muita coisa sobre essa linha aí. E eu sei que alguns pastores que dão esse tipo de refúgio a essa área, o que é que você diria para nós, como pastores, sobre um posicionamento pastoral desta forma? Bem, eu entendo o seguinte, né? Que a palavra de Deus ela não muda e aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado no presente. E a palavra de Deus não muda. Aquilo que Deus ele diz com relação à prostituição, por exemplo, que a gente entende a prostituição como a prática do sexo de uma forma ilícita, né? Mas até de uma forma normal.
natural, né, do nosso ponto de vista. O adultério também. Se uma pessoa ela adultera, se uma pessoa ela comete o pecado da prostituição, se uma pessoa ela comete qualquer outro pecado, ela mente, né, isso é condenado pela palavra de Deus. Deus ele chama a pessoa ao arrependimento, à mudança, né, ao abandono dessa prática. Mas ele diz, está escrito lá, Apocalipse 21, né, 21, que diz que os adúlteros, os prostitutos, né, os impuros, os fornicadores, eles ficarão de fora do reino de Deus. E a mesma coisa é com relação à prática homossexual, ao homossexualismo. Nós não somos contra os homossexuais, como não somos contra os adúlteros e os prostitutos, mas a prática que eles estão cometendo, ela é apresentada aí nas Escrituras, não é uma opinião nossa, mas é apresentada nas Escrituras como uma prática pecaminosa. E a palavra de Deus é para que haja arrependimento, e que se não houver arrependimento, e se não houver mudança de vida, infelizmente não vão entrar no reino dos céus. Amém. Então, pastor Roosevelt, eu gostaria que o pastor, então, orasse pelo nosso time, os nossos pastores. Nós teremos o pastor, acho que Anderson tem conversado com vocês, nós teremos a nossa formatura aí no dia 12 de novembro. Então, e o pastor Roosevelt tem sido um grande amigo, colaborador, né? E louvamos a Deus pela sua vida, pastor Roosevelt. Então, você está ajudando esses pastores a terem, de fato, uma graduação. E no final do ano nós vamos ter essa festa aí. E eu quero, em nome de Jesus, agradecer a sua boa vontade de nos ajudar nesse período de ano aí, meu amigo. Eu queria que o pastor, então, orasse para o nosso time, abençoasse a vida deles, para que eles pudessem caminhar e, de fato, sabendo que aquilo que nós recebemos e que não tivemos, aqueles que não tiveram a oportunidade de ir num seminário, num instituto bíblico, numa faculdade teológica, da mesma medida estão recebendo esses ensinamentos tão preciosos que têm sido bênção na vida deles. Então, quero que o pastor abençoe a vida dos pastores. E depois eu queria que a pastora Márcia orasse por você, pela sua família e também pelo seu ministério. Ok, querido? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por esta oportunidade tão especial que tivemos nessa noite, de estarmos aqui conversando com todos esses pastores, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos e em qualquer lugar onde alguém esteja nos assistindo. E eu quero te pedir, ó Deus, a tua bênção sobre este ministério, sobre o ministério do pastor Daniel Marins, sobre o seu ministério, todo esse grupo de pastores que estão servindo junto com este servo de Deus, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Quero pedir, ó Deus, uma graça especial, uma unção especial, um poder especial, que o Senhor esteja realizando, através desse ministério, a tua obra, a tua vontade, que esses pastores sejam motivo, sejam causa de grande avivamento, de grande despertamento espiritual aqui na nossa nação, lá nos Estados Unidos, que o Senhor esteja derramando sobre eles a tua graça. Pai, abençoa-os com todas estas bênçãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Deus amado e Deus querido, estamos aqui, meu Deus, nesse momento preparado por Ti. Abençoa, Senhor, a vida do Teu servo, que haja sempre, meu Deus, uma unção
fresca, que nunca, Senhor, o ladrão roube a alegria, o entusiasmo e a chama que arde dentro do teu servo para falar de ti, para ensinar de ti, para falar do teu nome, para ganhar almas através dos seus ensinamentos, daquela porção espiritual que o Senhor entrega para ele, a cada porção em cada manhã. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, cuida do teu servo, cuida das emoções, cuida dos sonhos, dos projetos, cuida da família, da casa, do ministério. Meu Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Sonda, Senhor, com a tua presença grandiosa. Ah, Pai querido, cuida, Senhor, com excelência do teu servo. Halabandalabalashirisaras. Idalambalamanachirisarás. Tenho me agradado do que tem feito para mim. Tenho me agradado de como tem se colocado em meu nome. Tenho me agradado da sua posição quando fala de mim, quando ensina o que eu te mando. Tu és servo de excelência. Eu separei você lá atrás e hoje eu vejo como tu és fiel para mim. Tenho cuidado de tudo, tenho visto tudo o que tu tens feito e o que tu tens pedido também. Descansa somente porque eu estou cuidando, eu estou trabalhando e eu estou tirando todo e qualquer impedimento que te atrapalhe, porque você é flecha minha na terra. Alamanashirisaras. Rei da Lamanashiriko Nasiribalas. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter cuidado do teu servo até aqui. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter sondado, Senhor, aquilo que há no coração dele. Nós te louvamos, meu Deus, por tudo, Senhor, por a separação que foi feita lá atrás. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter separado o teu servo. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter cuidado dele até aqui. Continua, Senhor, cuidando. Continua, Senhor, abençoando. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos pastores, sexta-feira que vem nós teremos o pastor Aguinaldo Sacramento, que estará dando a aula de grego e hebraico. Então, sexta-feira, ninguém falte. Pastor Ruzi, um beijo. Deus abençoe. Deus te proteja mesmo, em nome de Jesus. Que você seja aquele vaso precioso que tem sido aí no Amazonas e em São Paulo também. Um abraço, Dirceu, um abraço também, Josinaldo, Ricardo, Márcia e também aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Deus abençoe a todos, uma final de noite abençoadíssima. Um beijo a todos, uma ótima noite, que ainda estamos aqui numa célula ainda. Um beijo a todos, em nome de Jesus. Até sexta-feira que vem.